Limeira. Nós estamos aqui muito felizes com a presença de Josi Honório, nossa querida Josi, e Suziara Medeiros. Viu? Seja bem-vinda novamente, todas as duas queridas nossas, né? Para a gente refletir, né, continuando o capítulo 5, nós vamos agora para o item 22, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos já dar início e lembrando a vocês que entrem em contato conosco para qualquer dúvida ou para participar também junto conosco do Evangelho da Noite, através do celular que Diego Aristófanes, que está hoje aqui na técnica transmitindo, ele vai passar para a gente qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem dentro do tema da noite de hoje, ok? Então, vamos dar início e pedir para a Suzy fazer a prece inicial. Então, vão já pegando aí as suas aguinhas para os espíritos virem, né? Fluidificar a água. Então, vamos pensar em Jesus e vamos elevar nos pensamentos. Vamos nos concentrar, imaginar a imagem do Cristo ou uma imagem que nos prenda a atenção, nos remetendo à paz e assim dizermos: Senhor, aqui estamos clamando por Ti, pelos Teus ensinamentos, libertadores de almas, apaziguadores de nossos corações. Que possamos compreender a extensão mínima de Tuas palavras, que possamos ter algo de compreensão de tão grandiosas mensagens edificadoras que nos trouxestes. Permita-nos a compreensão, para que esse conhecimento encha nossa alma e possa fazer com que nossos corações se libertem das angústias, das dores, do rancor, do medo, e que possamos, através da prática do Evangelho, sermos pessoas melhores, livres e prontas para o amor ao próximo. Assim, Senhor, pedimos permissão, pedimos a presença também dos bons espíritos que nos inspirem e colaborem junto conosco para o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora, né, mentalizar o Evangelho no tema da noite de hoje. Desde já, a gente percebe de início que o tema é uma afirmativa, né? A gente vai começar aqui, nesse primeiro parágrafo, pega aí seu Evangelho segundo o Espiritismo para acompanhar junto conosco. O item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Este é o tema, certo? Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Então, a gente começa vendo o seguinte, que a gente, geralmente, né, constantemente, tanto a gente ouve falar, a gente repete as palavras que a gente ouve, né, essas afirmativas, fazemos o nosso pré-julgamento das coisas, a gente tem mania de fazer isso, né, Suzy e Josi? O julgamento. E nessa afirmativa a gente percebe, conhecendo o Espiritismo, como a gente conhece, né, o pouco que a gente sabe, que existem outras facetas, né, algo além que a gente precisa analisar direitinho e ver se realmente essa afirmativa tem um fundamento e por que tem. Eu acredito que a gente teria que começar até refletindo um pouco, porque quando a gente faz, né, um pouco dessa afirmativa, como se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então a gente esquece, primeira, que Deus é justo. Porque na hora que a gente levanta nesse questionamento, é como se a gente estivesse questionando essa justiça de Deus. Né? A segunda, que nós não estamos contextualizando, nós estamos vendo aquele espírito encarnado momentaneamente, naquele momento, ou seja, naquele texto.
e nós não sabemos, né, de todo o contexto, quer dizer, o que tem Por trás daquilo por ali. trás de toda aquela situação. E vem me agora um pouco assim, muitas vezes a gente diz assim, fulano tão bom, né, e desencarnou, e fulano tão ruim ficou. Só que esse fulano tão bom, ele está semeando para a próxima. Uhum. E agora ele está colhendo o que ele fez antes. Então eu estou vendo só o texto dele mas o contexto de antes. É a nossa percepção que a gente está vendo. A gente está definindo a pessoa como um homem bom e o outro homem mau. E nesse contexto, nesse texto. O homem mau que devia morrer e o homem bom, né, o querido nosso, que tem que ficar. Mas nesse texto a gente está esquecendo que esse homem que hoje nós estamos vendo bem, ele está colhendo o que ele é a lei de causa e efeito e não tem como fugir. Então hoje a gente está vendo como bom essa pessoa boa, mas antes nós não sabemos O quanto ele passou para chegar até aqui. E o que é que ele está colhendo, né, dessa semeadura, a lei de causa e efeito. Não é porque eu estou boa hoje que eu não vou ter que reparar o que eu fiz ontem. Isso. O que eu achei interessante é que ele começa dizendo, né, que comumente as pessoas afirmam, ao verem que alguém que é considerado mau escapou de um perigo. Aí a gente diz, se fosse um homem de bem teria morrido, não tinha escapado feito esse daí, né? Então eu cresci escutando essas frases e a gente repete de forma muito irrefletida, automática, né? De forma automática. Mas de onde veio essa frase? Veio da observação. As pessoas ao longo dos anos foram observando que realmente, comumente isso acontece. As pessoas melhores, as pessoas consideradas de bem, que semeiam a paz, que são pessoas mais tranquilas, obedecem todas as leis, que respeitam a família, que respeitam a sociedade. Essas pessoas têm uma tendência a desencarnar mais cedo. Isso, pelo contexto dessa frase, a gente entende que a observação foi essa, né? E o estudo do Evangelho de hoje veio nos esclarecer com relação a isso. Olha, a gente está repetindo essas frases como essa, mas a gente repete sem refletir o que ela realmente significa. Significado mais além. Por quê? Já que as pessoas perceberam que isso acontece. Por que que isso acontece? E é essa a disciplina que a gente veio trazer aqui, né? Já que é assim, por que que isso acontece? Porque as pessoas de bem desencarnam ou tendem a desencarnar mais cedo do que aquelas que, digamos assim, ainda se deixam envolver pelas energias do mal. Né? É nesse sentido. Suzy, também, Josi, a questão das pessoas acharem que a morte é um castigo. Tem essa ideia também, né? É outra perspectiva, né? Uhum. É outra questão muito cultural, né? Que, por exemplo, em filmes, novelas, minisséries, sempre o bandido, a expectativa é de que ele sofra um grande mal. Né? Ele passa a novela todinha, o filme todinho aprontando e no final ele tem que levar a reprimenda, porque é para ter o efeito moral daquele contexto da história. Mas aí no final o grande mal que ele sofre é morrer, é desencarnar. Então, criou-se na cultura popular de que morrer é ruim. Morrer é castigo. Mas morrer não é ruim, nunca foi, nem é castigo, nunca foi. Porque se fosse, somente uma parcela da humanidade morria, o resto virava cimento. Ninguém desencarnava. Porque só ia morrer quem estivesse levando um castigo. Mas como todo mundo, e não só pessoas, mas animais e plantas, todos os seres vivos morrem. Todos os seres vivos findam a vida orgânica, então a morte não pode ser um castigo e nem pode ser uma coisa ruim. Aí a gente precisa começar a se entender com a morte, porque ela é ponto comum. Nascimento e morte são pontos comuns para todos nós. Tudo certo. Como se a gente, de repente, quando a gente faz essa afirmativa, né, se fosse um homem de bem não morreria, é a gente distorcer a lente, até porque essa vida aqui não é a vida real. É uma vida, é uma passagem momentânea. Então, nossa lente tem que estar voltada
para o mundo espiritual, que é a vida real. Exatamente. Então, essa morte, esse homem de bem que morreu, a gente continua com a visão materialista. Limitada, né? A nossa visão é muito limitada, né? Perante Exato. Então, a às vezes divindade. a gente vê o seguinte, por exemplo, tem um parente muito doente, acamado, sofrendo horrores, e a família ali ao redor mentalizando que ele não desencarna. Não, deixa ele aqui. Aí os médicos dizem, olha, ele não tem mais jeito, a doença é incurável, ele está em estado terminal, esses remédios são tudo paliativo, ele está sofrendo muita dor. A gente ouve tudo isso, mas fica desejando que o parente continue aqui para agradar a quem? Se ele está com um sofrimento exacerbado. Então, na verdade, é preciso a gente refletir bastante para mudar esse foco da nossa energia e pensar. Se ele está passando por isso, há uma necessidade dessa dor, dessa provação que ele está passando, mas tão cedo quanto seja permitido, quando for possível, seria bom para ele desencarnar. Mas não, a gente mentaliza que a pessoa tem que ficar segurando o pensamento, né? Eternamente aqui, né? E a gente fluidicamente vibra em cima daquele ente, né? Energeticamente segurando ele para ele não desencarnar. É tão natural, é quase imperceptível, né? As pessoas, mesmo espíritas, a gente vê, minha mãe tá velhinha, meu Deus, ela caiu hoje, né? Quase se agravou o caso, mas graças a Deus ela se recuperou. Mas a gente vê que tem certos momentos que o corpo já não tem como, porque a gente vai querer que aquela pessoa, lógico que a gente sente, né? Mas chega um ponto que não tem, a matéria não contribui mais para a pessoa exercitar, né? É que a gente, como o Josi disse, a gente não está dando a vida na matéria o valor que ela realmente tem, e a vida espiritual o valor que ela realmente tem. Nós ainda estamos no início do conhecimento, a gente ainda está se entendendo com todos esses conceitos. Precisamos fazer muito exercício da reflexão. A gente lê um trecho tão pequeno do Evangelho, mas desse pequeno trecho são aqui 6 linhas praticamente. A gente tem muito conteúdo a aprender. Tudo desse muito pequeno... lindo, maravilhoso, escrito, muitas mensagens belíssimas. Mas o que a gente observa é o seguinte: a gente, onde está a nossa fé? Né? Diante de tudo, muitas vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber, né? Eu me venho com esses pensamentos. A gente, tanto livro na frente, tanta coisa que a gente já viu, tanta coisa linda e maravilhosa. E agora? E na hora da dificuldade? Como é que eu estou reagindo? Isso. Diante das situações Isso. do dia a dia? Será que alguma coisa mudou em mim? Né? O meu comportamento de antes permanece ou algo mudou em mim? A gente tem que... Isso é uma coisa gradual, é lento. Não tem como você se espiritualizar do dia para a noite. A gente tem que ir devagar. Né? Se autoanalisando, né, Josi? Você que é psicóloga, vendo onde a gente pode melhorar, né? Os nossos contatos, né? Os nossos sentimentos no velório, como é que eu estou me comportando, com a perda dos entes queridos. É a perda mesmo, verdadeira? Será que é? A gente tem que parar, refletir. Será que foi uma perda, essa passagem, esse desencarne desse meu querido? Quando né, você fala nessa questão da perda, né, que o Suzy também já falou, aí a gente temos que estar lembrando a morte e a reencarnação. Sim. Que é, né? Porque se a gente e a fica, né, da vida futura, morrido, a vida futura. É como se nós também deixássemos de acreditar, né, que é um dos princípios da doutrina espírita, a reencarnação. E a comunicabilidade dos espíritos, né? Também, porque né? todos nós temos, né, existem graduações de mediunidade, existem rudimentos de mediunidade, né? E a mediunidade ostensiva. Quer dizer, logicamente, né, e é certo que a gente vai, ao lembrar, a gente vai sentir os fluidos dos nossos queridos, né, se envolverem conosco, né, vai vir as emoções, os pensamentos, né, da lembrança. E a forma da gente lembrar é que vai fazer toda a diferença. Isso. Né? Vamos nos lembrar deles sem revolta. Agora, eu estou me lembrando de um caso. Tem que rir, né, Ju? Que Chico contava, né? Nós espíritas temos lá, que né? sorrir. Qualquer coisa, aí a gente vai lá no livro, no Evangelho, abre uma página, vê o que é que tem para me dizer, né? Como se fosse uma resposta imediata. Uma resposta né? imediata. E tinha
era um cidadão que ele tinha esse hábito, né, de sempre fazer essa questão. E um dia ele estava na fazenda dele e cai um raio e ele quase que bate nele, ele escapa, né, e ele fica assim pressionado. Eu escapei, aí vem para o Evangelho, né, para ler, que quase que ele tinha sido atingido. E quando ele abriu, qual foi a página? Se fosse um homem bem. Então, e a dedução? Se fosse, né? Então, quer dizer, ele achando que tinha recebido. Não, é interessante que é a percepção, né? Para aquele que, né, no caso dele, que ele achando que era um homem de bem, aquilo que a gente escapou. acredita. Então veja a percepção até de quem está lá, mudou, né? Que ele se achava que escapou porque era um homem de bem. Quando ele abriu, não era. Para nós, a gente está dizendo, fosse um homem, então veja como muda. Eu trouxe uma forma muito de profundo. um conto, né? Só um minutinho. O que eu achei interessante também, né, nesses nossos comentários me fez lembrar, como a gente estava falando, essa relação do nosso entendimento, do que é mais importante, nossa vida material, nossa vida espiritual. Aí, ainda nessa questão cultural, né? Que o desejo de que as pessoas que não são tão boas ou que realmente se comprazem no mal, que morram logo para livrar a terra. É horrível isso, dá uma dor. Né? Porque é mais ou menos esse contexto, né? Não se um homem mau escapa a um perigo, a pessoa vai e diz, se fosse um homem de bem, teria morrido. Reclamando porque o mal não morreu. Era para ele ter morrido. Era para ele ter morrido. Aí a gente fica pensando, mas meu Deus do céu, a pessoa quer livrar a terra do mal. Mas quer livrar a terra do mal fazendo o mal. Desejando a morte. Nesse sentido, desejando um desencarne para alguém como se fosse uma forma de expurgar, de excluí-lo. Quer dizer, a gente não está preocupado na recuperação daquele irmão, a gente não está preocupado em resgatá-lo, em trazê-lo para dentro da luz, para trazê-lo para dentro do bem. A gente quer afastar, porque é muito mais simples. Com certeza. Quando alguém está me incomodando, quando eu não gosto de alguém, é muito mais simples eu sair de perto dele do que ajudar essa pessoa a encontrar o equilíbrio. Esse texto tem muitas facetas. E você colocando isso aí, fazendo um gancho, é mais ou menos assim. Esse que eu estou dizendo que é mal hoje, foi eu ontem. Isso. Né? E será que eu não gostaria de ter tido uma oportunidade? É um modo de ver, é o que a doutrina nos dá. Nos um dá, modo de ver né? diferente, uma percepção diferente da porque vida. ele é mau, mas fui expectativa ontem, de né? hoje evolução, se eu estou sendo boa, mas eu fui. Né? Então, para a gente, é a questão, eu acho assim, importante, que é isso que a doutrina nos dá. É o ponto de vista. É esse ponto de vista, você se colocando no lugar do outro. Né? Que é o que o Cristo nos dizia. Na né? perspectiva não de fazer evolução. o outro que não gostaria que te fizesse. Aquela velha pergunta, se fosse comigo, como eu queria ser tratado? Não julgueis para não ser julgado. Vamos lá. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa. E o que fica, talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la? E que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que diria se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que ele restituísse à liberdade que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Essa frasezinha a questão, do final, né? É muito... Agora, a questão do cativeiro aí, né? É porque mesmo o homem de bem, ele estando encarnado, ele está
preso, ele está submetido. Alguma coisa tem que o faz ligar aqui ainda. Não é assim, nós sabemos que o espírito, ele só tem a sua verdadeira liberdade quando ele não está preso ao corpo material, porque esse corpo ele é limitante. Então, quando ele diz que é isso, que mesmo esse homem de bem, ele estando mergulhado nessa vestimenta corporal, ele está limitado, ele está preso. Está sujeito às vicissitudes da matéria. Né? Então, não é ele ficando nesse sentido que o parágrafo anterior fala, como se assim, ele ficando aqui na Terra, ele está livre, ele está bem. Não está, porque ele está nesse processo que as circunstâncias do mundo de provas e expiações coloca para qualquer espírito. Até espíritos que vieram em missão, que tem as vicissitudes que esse mundo material oferece, né? Essa analogia com o prisioneiro, que imagine que o prisioneiro que já tendo terminado de cumprir sua pena tem que ficar retido, enquanto que o outro que ainda não cumpriu foi libertado antes. Essa analogia que ele faz com o homem de bem, que já teria cumprido as provas dessa existência, e a gente deseja que ele fique preso à matéria, enquanto que aquele que ainda está às voltas, teimando, recebe suas expiações, se revolta, não é resignado, tende às vezes a até aumentar, né, sua bagagem expiatória para outras encarnações. A maioria faz isso sem saber que está fazendo, mas faz. Né? É uma analogia muito interessante por conta dessa questão que Josi estava falando. Nós, durante a encarnação, a gente está preso mesmo. A gente não tem essa autonomia de decidir, não, eu não quero mais cumprir, não, isso daqui é demais para mim, eu não quero, eu não vou fazer. Nós temos o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio está condicionado a nossa condição. A essa necessidade que a gente tem dos resgates. Também, né? A condição do discernimento da nossa própria evolução e a condição dos resgates necessários, as expiações. Porque uma coisa são as missões que eu até participo na escolha, eu defino, né? Participo nos ajustes. A maioria das missões é feita dessa forma. Mas as expiações não são sempre assim. Às vezes o espírito tem condições de participar da preparação, outras vezes não. Ela vem de forma compulsória, ela é necessária. E conforme o espírito tem condições de passar por tudo aquilo ali, com o mínimo de revolta, aí sim ele dá um passo gigantesco para frente. Mas, via de regra, essa analogia com prisão, com cativeiro, ela não está errada, né? Ela é perfeita. Por conta dessas questões de como a gente... Tem uma interação aqui, uma interação de Victor Hugo. Dá um abraço, Victor Hugo. Obrigada aqui pela sua colaboração. Ele colocou aqui, muito interessante, vários escritores do passado, sobretudo Petas, já comparavam a Terra a um cativeiro. Não observamos que a morte, quando seguida de um dever cumprido, na realidade significa libertação. Exato. Realmente. Lembrando... os poetas. Sobretudo os poetas. Né, comparavam a Terra a um cativeiro. Lembrando até com essa questão, popularizou-se muito, o Nosso Lar já é muito popular entre os espíritas, mas aí depois que virou filme... abriu-se as fronteiras, né? Muita gente que não é espírita, que até não tinha interesse, porque ler, para muita gente, é complicado, tem gente que não gosta de ler, então foram ver o filme. E no filme mostra um determinado momento em que uma senhora vai reencarnar, né? Sobe para um determinado prédio, se afastando daquele núcleo familiar que eles estavam vivendo ali em Nosso Lar. Eu agora não lembro o nome dela. Laura. Que é a mãe de Lísias. A mãe de Lísias, que é o rapaz que estava acompanhando o André Luiz nessa descoberta dele. Né? Pronto. Na hora que ela decide, né? Chega a programação de que ela tinha decidido, o antigo esposo dela já tinha reencarnado, já era um menino de 5 anos na Terra, e ela tinha combinado de reencarnar, encontrar-se com ele, para receber como filha aquela sobrinha, né? Pois muito bem.
quando ela vai se dirigir àquela edificação muito bonita para se projetar para a reencarnação, o Lísias fica muito triste pela separação momentânea que vai ter com ela, por saber que ela vai passar alguns anos atrelada ao corpo, né? Então, assim, há essa questão dessa saudade, é coisa dos dois mundos. O sentimento, ele existe. Existe sempre. Né? Não é que o Espiritismo esteja pregando que, pronto, a partir de hoje a gente não valoriza mais a vida. Desencarne quem quiser, a gente não está mais nem aí. Né? Não é que a gente não vá ter sentimentos, a gente vai educar os sentimentos. Vai sentir saudade, vai ficar preocupado com a condição do outro, como ele está. Às vezes é inevitável pensar algumas formas de desencarne, se doeu, se ele se sentiu mal. É natural que essas coisas passem pela cabeça da gente. Mas, para aquele que se propõe a um estudo mais sério da doutrina, né, você rapidamente consegue dominar essas emoções, colocar elas num ponto de equilíbrio e saber conviver mais tranquilamente com isso. Então, digamos que aquele ponto de luto, de perturbação, ele vai ser amenizado e vai durar muito menos. E a gente vai entender essa transição. Está aqui, vai voltar para o mundo espiritual, está lá e vai precisar reencarnar e se reencontrar com a matéria, sendo coisas altamente naturais. Mas a gente só chega essa percepção com muito estudo, muito tempo. Né? Aquele estudo refletido, que a gente fica pensando, mas peraí, coloque isso na sua vida, porque se você não imaginar acontecendo com você, isso não vai internalizar nunca na vida da gente. E a gente vai sempre ter muito conhecimento teórico, mas na hora mesmo do exercício, na hora que a prova vier, a gente não vai saber o que fazer com esse conhecimento. A gente precisa pôr em prática a fé que a gente se propôs, em que a gente, né, tem convicção. Se a gente acredita no Espiritismo, a gente acredita que a morte não existe, né, que o Espiritismo acaba totalmente a ideia da morte, que a vida continua, que existe toda uma preparação, tanto antes da gente vir, e que a gente vai reencontrar, e ao mesmo tempo, com o desencarne, a gente tem a plena certeza, né, lendo o livro de André Luiz, né, ele como repórter do mundo espiritual. É interessante que vocês leiam, né, o livro, começando do Nosso Lar e seguindo todas as obras do mundo espiritual de Chico Xavier, muito interessante. E dá uma perspectiva diferente, né, uma certeza de que a gente vai reencontrar, né, que esse entrelaçamento acontece nos dois mundos, o mundo material e espiritual. Nós estamos interligados com nossos irmãos. Né, eles desencarnam, mas estão muito mais próximos da gente, mais do que nunca. Né? Quando o SUS traz um pouco desse retorno, né, de Laura, com todos nós, é muito mais angustiante quando Lísias fica, porque lá nós temos essa visão do todo. É muito lindo, né? A solidariedade, porque a gente sabe o que vamos passar aqui na Terra, e aí é onde entra essa aflição, se vamos conseguir ou não. Quando a gente chega vai aqui, ter força, já vai se resignar, né? Se realmente vamos aquilo que nos propomos, né? Se nós vamos conseguir. É um projeto então, quando vem de lá para cá, todos ficam nessa expectativa, ansiosos, né? Quando nós estamos aqui, não. Aí nós perdemos essa dimensão, né, pelas vertentes da religião, aonde nós estejamos, porque quando o espírito é criado, criou-se a vida. É o esquecimento temporário, né? É a imortalidade. Então, a vida, né? E aí a gente às vezes fica falando dessa morte aqui como se fosse perder-se essa vida, e não é, né? Porque a vida, ela não tem como perder a vida. É imortal. À medida que nós fomos criados, esse átomo, nós passamos a ser imortal, e aí passamos a ter vida, e nunca mais vamos deixá-la de ter. Nós apenas vamos estar mudando de planos por uma necessidade de evoluirmos. Mas isso é interessante também, porque reflete a nossa percepção puramente materialista ainda, né? Eu perdi um ente querido, eu perdi a vida, né? O meu corpo, o meu espírito, interessantíssimo a gente dizer, o meu espírito
não é meu, eu sou. Eu não tenho como possuir É o meu espírito. A gente não se apercebe do que diz, né? Mas é o reflexo dessa nossa condição muito materialista que faz com que a gente se apegue o medo desse desconhecido, que na verdade não é desconhecido, que já reencarnamos, sabemos que já reencarnamos várias vezes, inúmeras vezes, mas o fato da gente ter esse medo, né, faz com que a gente queira ficar preso aqui na matéria, passando todo tipo de vicissitude, mas com medo de ir para uma situação mais tranquila, refletir tudo o que fez, o que conseguiu, o que não conseguiu, mas nos prendemos à matéria por esse medo, por achar que o que tem lá é desconhecido, quando na verdade não é. Precisamos trabalhar esse medo, né, Josi? Vamos lá, vamos continuar aqui. É o último parágrafo. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece, o mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem, os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que neste caso se vos apresentará como um simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon Sens, 1861. Olha essa mensagem atualizadíssima, né, de 1861. E que inspiração, que ele nos chama a atenção, o hábito da censura que a gente falou aqui, não foi? Não é isso? É porque, o que é um mal para a gente, tudo que a gente pode ser um bem. A nossa inferioridade ainda é de tal demais, modo que a gente, ele nos chama a atenção o quê? Nós temos o hábito de censurar, de criticar e às vezes até temer aquilo que a gente não conseguiu ainda compreender. Então, uma pessoa sensata, ela vai procurar entender aquela situação, entender aquele novo conceito. Percebeu? Como a gente falou logo no início, é de senso comum essa frase. Todo mundo repete essa frase. Vamos tentar entender qual é o significado dela, mas a nossa limitação, a gente vai direto para a crítica, repete refletidamente, não tem noção. É como a gente tem visto, por exemplo, ultimamente, já que a gente está via internet, né? Você entra nas redes sociais e as pessoas recebem informações e repassam sem confirmar se aquela informação é verdadeira, é falsa, se está denegrindo a imagem de alguém, e normalmente denigre, né? Falam sobre pessoas, e a gente teve aí até uma pessoa que foi linchada na rua, perseguida e linchada, porque colocaram uma foto de uma mulher afirmando que ela tinha cometido um determinado crime e não foi. Então a gente tem que ter o cuidado de parar de se apressar em repetir as coisas. Viu lá um quadrinho, né? Viu um quadrinho no Facebook, já não simpatiza com aquela figura, às vezes, a maioria das vezes é uma figura pública, não simpatiza com aquela figura pública sem nem consultar se aquela informação é verdadeira, a gente passa adiante. É mais ou menos essa situação. A gente está habituado a censurar, a criticar o que não conhece. A gente julga antecipadamente. Não pergunta por quê, não pergunta como, quais foram os motivos, o que levou alguém a chegar nessa situação. Já estabelecemos um julgamento, já estabelecemos a pena e esperamos ardentemente que ela seja aplicada. Então, na verdade, a gente ainda está vivendo um sentimento de vingança muito forte. E a gente precisa se libertar disso. É essa velha questão. O ideal é que o mal tivesse morrido e não o homem de bem. É o sentimento de vingança. Eu quero tirar de perto de mim. Porque se ele sair de perto de mim, não me incomoda mais. Então eu passo a viver feliz e sorridente. Enquanto que aquele que eu gosto não pode sair de perto de mim, porque a ausência dele vai me fazer... Eu não vejo os defeitos de quem eu gosto, né? Isso. Eu só vejo de quem eu não gosto. Quem eu gosto é perfeitinho, né?
É interessante porque essa questão do julgamento, né, e é algo muito forte ainda em nós julgamos porque nós não queremos ver os nossos defeitos. Então, como eu projeto, estou vendo o defeito do outro, então o meu julgamento, e aí é o meu ego que ele quer ser perfeito, então, por isso que nós julgamos, por isso que nós é como mais ou menos assim, apontar o defeito do outro. E é interessante que o Cristo já nos recomendava, né? Não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida será julgado. Por quê? Porque como eu sou exigente em relação, ou crítica em relação àquilo, quanto mais crítica eu sou, é mais uma forma de eu mascarar isso que eu ainda tenho ou nem admito ter. Quando a gente começa a falar em crítica, assim, a gente percebe que a vibração baixa logo, né? Basta a gente comentar a questão de julgamento, e começar a falar mal, compartilhar coisas que a gente não tem certeza. A gente percebe como muda, né, as nossas vibrações, né? E é devido também à nossa ainda limitação que nós temos, né? A canhada é aqui, ó. Que a gente precisa sair desse pensamento acanhado que nós temos ainda, né, diante da nossa mediocridade, da nossa inferioridade, que é muita ainda. Porque a gente está brigando ainda muito pesado, né, Josi? Porque nós não admitimos, querido. A gente quer bancar né, o bomboncinho, como se diz. Porque na hora que eu admito, eu ainda tenho inveja, eu não estou excluindo isso de mim, eu estou colocando ao meu lado. Então, porque o que a sombra quer, o que as nossas imperfeições querem, é ser trabalhada. Então, eu tenho que permitir que ela venha para a luz, vós, né, que brilhe a vossa luz, que era isso que o Cristo dizia, ou seja, que essas imperfeições nós apresentemos, mas assumindo que é minha e não colocando no outro, que é o que normalmente nós fazemos. E outra coisa, esse tipo de pensamento, assim, dizer assim, de julgar quem desencarnou, eles sentem também, eles estão com certeza. Percebendo, a gente tem que se ater a isso também. Eu tenho o maior cuidado quando a pessoa desencarna. Às vezes o pessoal vem fazer comentário negativo, eu disse, gente, vamos orar por ele, vamos mudar de assunto, porque a gente sabe quanto ele vai estar ligado a gente, né? Se a gente começar a falar mal daquela pessoa... Mas é importante que essa atitude que você está dizendo aí, né? Vamos mudar de assunto, vamos pensar diferente. Vamos mudar. Que parta de dentro da nossa mente. Porque às vezes a gente diz, em grupo eu não vou comentar, mas dentro da minha cabeça eu estou matutando aquilo. Estou matutando. É a questão da gente o pensamento perceber, é a vida. Né? O pensamento é a própria vida. Porque veja, quem somos nós? Um corpo que eu estou sentindo materialmente. Mas se eu desencarnar, sobrou o quê? Meu pensamento. Então o espírito é o que você pensa. A gente às vezes acha que depois que desencarnar, o pensamento da gente vai mudar. Você é exatamente o mesmo. Idêntico, todos esses pensamentos, todos os seus desejos, angústias, medos, alegrias, aquilo que lhe faz feliz, aquilo que lhe faz triste, tudo isso, suas características é você mesmo, encarnado ou desencarnado. Não muda nada. A gente não fica santo porque morreu. Muita gente acha que né? fica, né? Desencarnei, mais inteligente. Né? Fica mais inteligente, fica sábio, aquelas frases de efeito. Né? Vira uma caricatura isso, porque na verdade a gente tem que viver a simplicidade. O que Josi trouxe aí nessa fala dela, é essa questão da gente se encontrar consigo mesmo, se assumir, mas não é se assumir no sentido, eita, eu tenho tudo isso de defeito e se afundar, não. É no sentido do compromisso de renovação, de se transformar, de se melhorar, né? Mas para isso é preciso se encontrar consigo mesmo e admitir. Por que é que me incomoda tanto eu ver alguns defeitos dos meus amigos? Por que essas coisas neles me incomodam tanto? É preciso refletir, se pensar, por que eu me comportei assim, por que eu falei aquilo, eu não devia ter falado. Enfim,
a cada segundo para frente é momento de renovação, é a oportunidade de refletir o que eu fiz, o que eu falei e o que eu pensei, porque o que eu pensei é o que eu realmente sou. Uma coisa é o que eu exteriorizo, a gente consegue, enquanto encarnados, até medir as palavras, mas os pensamentos não, eles estão sendo produzidos e eles emanam a energia e essa energia se propaga e ela atrai também, né? Então vem até aquela velha história, né? A culpa é do obsessor. Não, todo mundo. Nunca foi. Nossa, né? Nunca foi nem será. Ele apenas está sendo atraído por nós. Ele foi chamado. Foi chamado pelo nosso Eu pensamento achei mesmo. interessante que quando ele traz essas duas questões, o pensamento e esses sentidos obtusos, né? Porque nós sabemos que o pensamento é um atributo do espírito, né? E o pensamento é uma questão eletromagnética, é uma energia. E eu gosto muito de uma definição que Joana dá, que ela diz que o espírito são feixes de luzes pensantes. E é interessante que nós somos criados simples e ignorantes, então nós viemos, né, para um aprendizado, para desenvolvermos a inteligência através do pensamento. E como o nosso pensamento ele tem uma vibração, que a vibração é nada mais, nada menos do que o tom da emoção e do sentimento. Então nós desenvolvemos pelo pensamento a inteligência e pelos sentimentos e emoções nós vamos desenvolver a moral. Então, que a gente começa assim a se ver. Então, quando eu estou pensando, a gente separa didaticamente, mas quando a gente está falando pensamento, meu pensamento já está tendo aí uma vibração. E que vibração eu estou colocando? Exato. Né? Qual que emoção ou que sentimento eu estou dando a esse tom, né? A essa ideia que está surgindo. Porque aí, às vezes, a gente acha, eu estou pensando aqui, tá... Né? O sentimento não está, mas está. E lá no céu e inferno é interessante que ele diz que vai chegar um momento que as provações maiores não vão ser pelas questões doenças, vai ser as questões morais. E a gente está começando a vivenciar isso. Né? Os grandes déficits nossos do que está acontecendo são as questões morais, ou seja, os sentimentos, emoções, né? Ou seja, os afetos, né? Que nós estamos vivendo uma crise de afetividade que, trazendo para a doutrina, seria a fraternidade e a solidariedade. Isso. Pois é, a gente está caminhando para o final, né? Uma pena. É rápido, né? É rápido. E a gente vai já, antes que a gente esqueça, mandar abraços para Antônio José Araújo, que participou aí pela rede, Victor Hugo, Lívia Teico, Núbia Angelina dos Santos, Vanessa Silva Souza e J. Carlos. Um abraço grande para vocês todos que estiveram aqui conosco, aí, com o Diego aí, né, Diego? Também. Um abraço para todo mundo interagindo online, que maravilha. Pois é. Muito bom. Um outro ponto que eu acho que merece esses últimos comentários é que diz assim: muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Dentro desse contexto que a gente está falando aqui, sobre o desencarne de pessoas tidas como boas e outras tidas como má, né? É muito interessante, mas também se alarga essa assertiva. Muitas vezes o que parece um mal é, na verdade, um bem. A gente pode alargar isso para tudo na nossa vida, porque às vezes eu me pego pensando assim, né? Eu viajo bastante a trabalho. Aí, às vezes, dá um medinho na estrada, né? Acontece algum susto, alguma coisa, uma abordagem de alguém, né? Quem não tem um medo aí de um assalto, né? De algo pior, assim. E aí, uma certa feita, eu gosto muito de viajar ouvindo palestras. Eu gravo muito CD de palestras de Divaldo, de Alberto Almeida e de outros oradores que eu gosto. E durante uma fala, que eu não me recordo se foi de Divaldo Franco, aí me veio esse pensamento, né? Mas por que eu vou ter medo se algo me acontecer? Se é natural que aconteça, porque eu estou encarnada. Vai chegar o dia que vai ter que ter um motivo de eu desencarnar. Eu não faço ideia de como vai ser, de qual vai ser o motivo, como vai ser o meio,
Mas esse dia vai ter que chegar. E a gente pensando, né? Aí eu comecei naquela reflexão e eu achei muito interessante. Depois eu fiquei... cada dia mais eu amadureço essa reflexão, porque eu acredito que nós espíritas precisamos pensar no nosso desencarne. A gente precisa se acostumar com essa ideia de se preparar, porque a gente costuma se preparar mais para suportar a separação do ente querido do que nos prepararmos para o nosso próprio desencarne. De como nós vamos nos ver lá do outro lado, no plano espiritual. Então, eu passei a ter esse compromisso de alguns momentos da minha vida refletir um pouco sobre esse tema. Insight, Né? Por quê? Porque a gente tem medo de sofrer um mal físico, a gente tem medo de sofrer uma agressão, a gente tem medo de sofrer um acidente. A gente tem medo. Eu tô sabendo que Josi vai falar sobre o medo e eu vou assistir. Nossa, dia 28, Josi, no ponto a ponto, olha. Assiste, não perco. Domingo à tarde, às 16 horas. Então, o que é que isso me fez refletir? Mas, gente, se eu estou descobrindo que a vida realmente é a espiritual, que eu estou numa experiência material, que é temporário, é apenas um momento na infinidade, como o espírito Fenelon nos explicou aqui, é apenas um incidente, é um momento, essa existência toda são segundos perto da imortalidade. Então, por que eu estou com medo do desencarne? Por que eu estou com medo de sentir uma dor física, se a certeza é de que isso é extremamente temporário? Tantos espíritos nos trazem a informação de que a maioria das vezes o espírito nem percebe o desencarne, quando vê já está lá do outro lado. Cada situação é única. Isso, cada situação é única. Então, pegando um gancho nessa, sim. minha reflexão, né? Em questão a psicóloga vai falar. Não, mas aí não é nada boa, né? Que aí, quando a gente está, às vezes, comentando, né, no mês, aí eu disse, olha, o problema, eu não tenho medo de morrer, né? Meu problema é quando eu me vejo do outro lado de perguntar, e aí, o que você fez, estudou, leu, reforma aí, e o que foi que você fez? Aí é onde fica o meu susto, né? Que eu digo, meu Deus, lá eu não vou poder mentir, ter as desculpas. Mas porque foi que Teresa fez aquilo comigo? Também Suzy foi muito chata, me olhou através, né? A gente fica dando aqui as desculpas, né? Quando chegar lá... Não tem como esconder. Não vai ter como. Não tem como. E essa voz que vai perguntar é a sua própria consciência. E como é importante o autoconhecimento, você começar desde já, não espere para depois do desenlace. Começar a se perceber, né? Ver essa sua sombra, né? Esse lado negativo, esse seu modo de agir com as pessoas, de julgar tudo, todas as situações. Se autoanalise, né? Como eu vou também procurar isso, procuro sempre fazer isso. Ver, né, que a gente tem muito lixo mental ainda para ser retirado, né? E desde já a gente já tem que se sentir, como a Suziara falou, como espíritos imortais que nós somos, né? Luzes, como o Josi falou, essa luz imortal que vai, né, para a eternidade. Então, se sinta já, né, em vários planos da vida, da existência. Né? Exercite, sinta-se, gente, filhos de Deus, né? Deus Pai misericordioso, justo e bom, que a justiça divina a gente não tem nem alcance diante da nossa visão limitada de julgar, não tem como a gente entender, né, o propósito divino em nossas vidas. A gente sabe que Deus é Pai bom, justo, né, e misericordioso, é todo misericórdia, né? Desde o ramo, né, de Eva, o menor inseto, todos os astros que movem o espaço, tudo ele, né, ele conduz, né? E ele ama todos nós indistintamente, não faz distinção de ninguém, de espírito nenhum. A gente tem que sempre lembrar disso. Então, não estamos sozinhos. Se vier um insight, você vai desencarnar, está perto, não se tranquilize, faça sua prece, sinta-se nele, mergulhado nessa essência que é Deus. E dentro desse contexto que você está trazendo, Teresa, é importante também a gente ter sempre presente o auto-perdão. Porque se a gente entrar nessas, né, de crítica, eu tenho que me ver, tenho que ver as minhas sombras, as minhas dificuldades, as minhas limitações e me perdoar. Porque se eu não me perdoar, eu não conseguirei perdoar o outro. Então, é olhar com esse crivo
do auto-perdão, que nós somos falíveis, que erramos. Tudo normal. Normal. A nossa faixa. Mas estamos tentando nos melhorar. Porque nós. se eu fico nessa exigência, eu não posso errar. Eu não posso. Muito então, perfeccionista. Não aí dá. você não vai conseguir, Não porque vai. você vai exigir algo que ainda não temos condições de ser. Né? E Nós- vai ficar exigente com o próximo. com o próximo. Porque, Verdade. porque a gente se enxerga muito forte, exige demais de si mesmo e com essa mesma medida, Vai medir. Vai medir. né, na hora que a gente Será medido. Isso. Na hora que a gente percebe que nós também erramos e que isso é natural, que vai se transformando ao longo do tempo, a coisa melhor que eu já vi na vida foi ficar mais velha. Porque aí você começa a olhar pra É trás e tão fala, meu bom, Deus, né? que como era bobinha, como eu Oh, falava bobagem e tal. Mas achando graça e não me incomodando. Ai, Aí a meu gente vai ter que encerrar. Não é tão bom. Gente, entrava na noite conversando. Esse assunto é tão gostoso, tão bom. E com esse grupo, né? Maravilha, gente. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a prece final? Vamos. Josi, vamos lá? Pai de infinita misericórdia, te agradecemos aqui esta oportunidade de, em teu nome, estarmos dialogando sobre essas verdades espirituais que circulam em todo o universo e que nós, espíritos devedores encarnados aqui no planeta Terra, devido às nossas rebeldias, ainda não conseguimos assimilar. Possamos aqui mentalizar todos os nossos irmãos de caminhada que se encontram distante desta luz, para que possam se aproximar. E todos aqueles que estão aqui interligados conosco, que recebam esses bálsamos refazendo a mente e o corpo, e que os benfeitores espirituais que acompanham este trabalho coloquem na água, fluidificando o remédio necessário para o nosso melhoramento moral. Que a paz, que a luz do nosso irmão maior Jesus se faça presente hoje e sempre em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja.